Este que vos apresento é o camarada Samora Machel, um dos líderes da Guerra de Independência de Moçambique. É dele que falaremos na nossa postagem de hoje. Samora Machel nasceu a 29 de setembro de 1933 em Chilembene, na província de Gaza, em Moçambique. Na época, era colonizada pelos portugueses. Em 1963, deixou o país e juntou-se à Frente de Libertação de Moçambique, a Frelimo, que se preparava na Tanzânia para lançar-se em luta sobre Moçambique, visando a independência. Participou da luta armada pela independência do país, tornando-se, após a independência, o primeiro presidente do país. Morreu em 19 de outubro de 1986 em um acidente de avião que até hoje levanta suspeitas. Já mencionei aqui outra vez que muitos líderes que lutaram, participaram na guerra de independência das antigas colônias em África, alguns chegaram a ocupar a presidência, mas a grande maioria morreu de mortes suspeitas. Acreditamos que por força do imperialismo, que mesmo com o processo de independência, o imperialismo não deu sossego às antigas colônias, como nós já conversamos aqui. E muitas vezes as mazelas políticas, econômicas, pelas quais vivem esses jovens países, sobretudo africanos, estão relacionados com essa força que vem de fora. É óbvio que muitas vezes contando com a presença de pessoas que se sentiram, abre aspas, prejudicadas com a emancipação da antiga colônia. Quero dizer, aqueles asseclas do imperialismo, aquela elite que colaborava com os colonizadores. Então hoje nós vamos ler aqui um trechinho de um escrito do Samora Machel, que está nessa coletânea Revolução Africana, uma antologia do pensamento marxista, organizado pelo Jones Manuel e Gabriel Landi. Foi publicado em 2019, né, pela editora Quebrando as Correntes, Autonomia Literária. Vale dizer que o Jones Manuel, historiador, mestre em serviço social, foi nosso aluno na UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, e é um jovem, promissor, militante pelas causas sociais, populares, étnicas e raciais. Então vamos ler nessa coletânea um trecho de um dos escritos de Samora Machel, aqui intitulado A Luta Continua. Não se pergunta a um escravo se quer ser livre. Não sei se um ambicioso muda, mas a minha experiência prova que não. Muda de tática,
mas não elimina a ambição. Um ambicioso é um criminoso ao mesmo tempo. Pode matar por causa de sua ambição, pode aliar-se facilmente com o imperialismo só por causa da sua ambição, do seu interesse individual. É capaz de tudo. Vender a pátria, vender a revolução, destruir e impedir o progresso do país só por causa da sua ambição. O poder, as facilidades que rodeiam os governantes, pode corromper facilmente o homem mais firme. Por isso, queremos que vivam modestamente e com o povo. Não façam da tarefa recebida um privilégio ou um meio de acumular bens ou distribuir favores. Vão tentar nascer aqui, em Moçambique, capitalistas pretos, a chamada burguesia nacional. Não queremos isso aqui. Não há lugar para exploradores aqui, pretos ou brancos. Não pode explorar o povo. O dever de cada um de nós é dar tudo ao povo. Sermos os últimos quando se trata de benefício, os primeiros quando se trata de sacrifício. Isto é que é servir o povo. Uns sentem-se orgulhosos porque foram colonizados pelos ingleses, porque os ingleses são civilizados e constituíram um grande império. E outros porque foram colonizados pelos franceses e pensam que intelectualmente são mais desenvolvidos, mais civilizados e mais evoluídos, porque foram colonizados pelos franceses. Eu fui colonizado pelos portugueses, diz Samora Machel, do país mais desenvolvido da Europa. Mas colonialismo é um crime contra a humanidade. Não há colonialismo humano. Não há colonialismo democrático. Não há colonialismo não explorador. A corrupção material, moral, ideológica, o suborno, a busca do conforto, as cunhas, o nepotismo, isto é, os favores da base de amizade, e em particular das preferências nos empregos aos meus familiares, amigos ou a gente da sua região, fazem parte do sistema de vida que estamos a destruir. A luta contra o analfabetismo, contra a ignorância, contra o tribalismo, contra os pés descalços, contra a exploração do homem pelo homem, contra a superstição, contra a miséria, contra a fome. A luta continua para que sejamos todos homens iguais. Aqui trava-se um combate. É duro, mas temos que vencer. É necessário fazer da escola uma base para o povo tomar o poder. Fecha aspas. Então aqui, Samora Machel está nos dando o caminho para uma sociedade justa, socialista e socializante. E nesta sociedade, os dirigentes não devem ser os privilegiados. O poder deve estar a serviço, como ele muito bem disse aqui, não é? Os últimos, quando se trata de benefícios, têm que ser os governantes. Os primeiros, quando se trata de sacrifícios, têm que ser os governantes. Então aqui ele mostra muito bem que governar não significa o exercício do poder
pelo poder. Governar significa estar a serviço do outro, do bem comum. Então, esse é o princípio numa perspectiva socialista de governo. Isso me lembra um pouco um texto de um antropólogo que escreveu sobre as sociedades anteriores aos estados. Ele disse que nas sociedades sem Estado, na sociedade organizada, sem hierarquia, quem ocupa a chefia, quem ocupa o lugar de comando, ele não é o dono do poder. O lugar que ele ocupa é o lugar de função. É o lugar de função. É o Estado, a sociedade hierarquizada, é que faz da chefia um lugar de mando, não um lugar de serviço. E aqui, Samora Machel, de certa forma, recupera esse princípio e propõe aos camaradas que essa sociedade nascente, Moçambique liberta, deveria seguir por essa trilha. Então, nós estamos aqui apresentando algumas lideranças políticas, intelectuais do continente africano, sobretudo que participaram do processo de independência e propuseram um outro caminho que não a da exploração do homem pelo homem para algumas sociedades africanas, implantando uma sociedade socialista. Não vamos aqui fazer avaliação sobre essas sociedades após a independência. Quero dizer, nós não estamos aqui fazendo análise se esse projeto deu certo ou se não deu certo. Nós estamos aqui mostrando que no processo de independência das antigas colônias em África, existiram pessoas, lideranças, que tentaram, no processo de independência, criar novas possibilidades para os povos africanos, na perspectiva do pan-africanismo, na perspectiva da África para os africanos. Africanidades conectadas tem como um dos objetivos evidenciar que o continente africano não é o flagelo da humanidade, não é o destino ser explorado. Africanidades conectadas comunga com a ideia de que a África foi subdesenvolvida a partir do momento da exploração, da colonização. É preciso enxergar o continente antes da chegada dos colonizadores e depois da chegada dos colonizadores. E, para além disso, é preciso enxergar as perspectivas que foram criadas para uma sociedade justa, humanitária e solidária, pelas suas lideranças, mesmo no processo de colonização e exploração. É nesse sentido que nós estamos apresentando algumas lideranças, como Samora Machel, que acabamos de falar, e como também Thomas Sankara,
que falamos na postagem anterior. Divulguem, assinem Africanidades Conectadas.